Oi, gente, vamos lá, né, para mais uma live sobre tumores na dona parótida. Oi, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Demoramos, mas deu certo. Não tem problema. Instagram tem esses pequenos probleminhas que o pessoal está muito acostumado. Não tem, o problema é que deu certo, doutor. Primeiro, doutor, olha, gente, eu tô pentelhando o doutor já faz um bom tempinho para fazer essa live. Então, doutora, eu queria mais uma vez te agradecer, obrigado. Eu sempre fico muito contente quando os profissionais tiram esse tempinho aí que vocês têm nessa agenda corrida aí para poder trazer informação, para poder falar com o pessoal, né, de uma coisa que é tão difícil, né, algo que é tão não tem muita informação, a pouca que tem é confusa, enfim. Então, eu sempre fico muito grata, de verdade, para vocês aí, para os profissionais de saúde em geral que sempre para um tempinho aqui para falar comigo, para trazer informação para o pessoal. Então, primeiro de tudo, doutor, muito obrigada, de verdade. Que isso, Vanessa. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço, né? Não é pentelhar, não. Eu acho que você faz uma divulgação bastante importante, né? Como você falou, principalmente sobre glândulas salivares, né? O assunto que você aborda nos seus vídeos no YouTube e aqui também em lives do Instagram, tem muito pouca coisa disponível de qualidade, né? Então, eu acho que o que você faz consegue ajudar bastante gente, né? Aquela pessoa que às vezes está um pouco perdida na internet, que a gente encontra muita besteira, então me sinto bastante honrado de contribuir com essa com o seu trabalho também, né? Obrigada, doutora. Pentelharei mais vezes, certeza. Porque eu sou dessas pessoas. Fez uma live, eu vou pentelhar. Doutor, eu acho que o que as pessoas sempre mais me perguntam, né, é que às vezes as coisas que tem lá escrito, as poucas coisas que se tem escrito, né, às vezes não condiz muito com a realidade nós aqui que já passou pelos tumores na parótida, o pessoal que está passando. Existe algum tipo de sintoma que a gente pode detectar ali? Não, alguma coisa está muito errada aqui na parótida? Existe esse tipo de. Ou não? Às vezes realmente é silencioso, assim como a grande maioria dos locais falam, né? Sim, Vanessa, a maioria das vezes é silencioso mesmo, né? Muitas pessoas acabam notando quando o nódulo incomoda, quando ele percebe na sua imagem, numa foto ou no espelho, ou, que é muito comum também, é quando algum familiar ou alguma pessoa que convive com a pessoa acaba notando e orientando a pessoa a procurar um atendimento, a procurar esclarecer, né, o que é aquele nódulo que surgiu há um tempo e não sumiu. Então, em geral, sintomas são muito raros de acontecer e despertar essa urgência de procurar um atendimento de um profissional de saúde quando a pessoa tem um nódulo. Em geral, eles são Normalmente eles silenciosos são mesmo, como silenciosos, né? exatamente. Mas pode-se ter algum desconforto, doutor? Sei lá, algum desconforto local, algum tipo de dor, algum tipo de repuxo na pele, dor no fundo do ouvido, né? As pessoas reclamam muito que o ouvido tem muito desconforto dentro dele. Pode ter esse tipo de sintoma, esse tipo de desconforto? Pode acontecer sim, nos casos que o nódulo é um pouco maior de tamanho, né, com nódulos que passam muitas vezes de 4 ou 3 centímetros, eles acabam causando um desconforto na região, e na verdade, dependendo da localização dele, ele pode causar o desconforto, como essa sensação de ter algo no ouvido, né, atrapalhando, e lesões também que se localizam no lobo profundo da parótida, tão perceptíveis, mas elas, pela localização da anatomia do lobo profundo, que ele fica muito mais próximo da orofaringe, que a gente chama normalmente de garganta, né? É ali onde a gente Uhum. consegue detectar quando tem alguma inflamação na garganta. Então, tem uma parte da glândula salivar parótida que fica próximo dessa região.
E se tem um nódulo muito grande ali, pode ter sim um desconforto quando a pessoa engole, quando a pessoa fala. Então isso pode acontecer em alguns casos, né? Apesar de não ser comum. Uhum. Isso é uma pergunta que eu nunca fiz, doutor, que ela é muito confusa. Tumor de parótida pode causar inchaço, doutor? Com certeza. Na verdade, é o que mais chama atenção, né? No tumor da Uhum. parótida. É o inchaço de um lado do rosto que causa assimetria. E é isso geralmente que vai levar a pessoa a buscar um atendimento para saber, poxa, surgiu esse nódulo aqui e o que que eu posso fazer? O que que é? Uma infecção? É algo que vai aumentar mais ainda? Será que vai sumir? Então, geralmente é o que essa assimetria, esse inchaço é o que vai levar a pessoa a buscar atendimento, né? E a maioria das vezes esse inchaço ele é confundido com uma doença chamada inflamação parótida, né, que é a parotidite. E eu não sei realmente aqui, eu moro em Belém, né, e a gente acaba chamando popularmente de papeira. Eu não sei se tem esse mesmo termo aí, mas Sim. também é bastante comum confundir esses nódulos com essa inflamação, né, da parotidite, que é a popular papeira. Eu pergunto, doutor, porque existem doenças que pode causar nessa parotidite, não necessariamente são tumores, né? Aí a pessoa fica confusa, né? Faz lá o ultrassom e às vezes só tem realmente o inchaço da parótide e não tem nenhum nódulo ali, né? Mas o nódulo ele também pode causar um inchacinho ali local. Pode sim, até porque dentro da parótida existe também nódulos chamados linfonodos, que eles podem inchar devido a qualquer tipo de infecção, infecção de garganta, né, uma faringite, em alguns casos pode acontecer de os nódulos aumentarem de tamanho como uma forma de defesa do corpo. E aí existe esse aumento dos nódulos que pode acontecer dentro da glândula parótida e próximo de outra glândula salivar também, que é submandibular, né, que fica nessa região mais ou menos aqui. Doutor, o senhor falou linfonodo, vou até aproveitar e perguntar. Linfonodo é tumor, doutor, ou não? O que, que o linfonodo é? Ele faz parte de Linfonodo, nós? Para que ele serve? exatamente. Ah, sim. Essa pergunta é bem importante porque é muito comum nós fazermos exames de imagem, como o ultrassom que você citou, e aparece no laudo do médico radiologista, né? Presença de linfonodos em tantas quantidades. Muitas vezes um radiologista mais detalhista vai dar o tamanho, a quantidade, coloca um monte de palavra estranha que descreve o aspecto de linfonodo, muitas vezes normal, e Uhum. muitas vezes a gente que vai buscar ficar mais calmo com o ultrassom acaba ficando um pouco mais nervoso com todas aquelas palavras no laudo e descrições. Mas isso mostra os linfonodos, eles existem, né, no pescoço, na parótida também, nessa região da cabeça e pescoço de todas as pessoas, né? Existem outras regiões do corpo também, claro, mas nessa região é bastante rica. E eles são parte do sistema de defesa. Então, eles aumentam de tamanho quando tem alguma agressão, alguma inflamação na região, ou seja infecção de garganta, seja algum problema dentário até, ou algum procedimento que a pessoa fez no dentista, isso pode causar o aumento dos nódulos. Isso tudo é para defender o corpo de alguma agressão, de bactérias ou de vírus, né? Então, é muito comum acontecer esse aumento dos nódulos. Eles não são tumores malignos, né? Eles não são câncer, a maioria das vezes. Então, eles tendem a aumentar e permanecer de um tamanho anormal, perceptível ou até doloroso, em geral, de 15 a 20 dias, né? E isso, eles tendem a desaparecer posteriormente. O que não quer dizer que eles vão deixar de existir, eles vão continuar lá. E se a pessoa fizer um ultrassom novamente após o nódulo ter sumido, provavelmente ele pode aparecer ainda no ultrassom e não necessariamente isso vai ser algo anormal ou algo para se preocupar. Então, é sempre importante, antes de ler algum laudo, ou de se preocupar extremamente com algumas palavras no laudo estranho, você procurar mesmo o médico que solicitou o ultrassom e conversar, né? Porque ele vai conseguir juntar essas informações para poder dar uma melhor resposta para você. Que informações? O porquê de você ter feito o exame, o motivo do nódulo estar aumentado, os sintomas que você relatou para ele, quanto tempo.
Então, isso tudo junto vai permitir ao médico dar um parecer para você mais acertado do que é todas aquelas palavras no laudo, né? Então, que assustam às vezes. Uhum. É normal ter linfonodo, né, doutor? É normal, ele faz parte do nosso sistema de defesa do corpo. Às vezes ele aumenta de tamanho por N fatores, pode ser que nem seja uma coisa tão assim, né? Até uma própria inflamação do brinco pode causar aí um dente inflamado, né? Pode causar um linfonodo aumentado. Então, não necessariamente precisa aí ficar. Não necessariamente ele pode ter uma doença tumoral, né? Que existem aí algumas doenças que podem afetar o linfonodo também, então é muito comum, né? A pessoa vai lá fazer o ultrassom, tem um linfonodo aumentado, é comum, às vezes está aumentado por N motivos. É bem comum, Vanessa. Você falou uma coisa muito importante que eu deixei de falar, mas é muito comum também. Você lembrou bem que qualquer infecção na pele nessa região pode estimular o sistema de defesa do corpo a trabalhar mais e os nódulos aumentar. Então, não é somente realmente uma infecção de garganta, que é mais comum, infecção de garganta, um problema dentário ou um procedimento nos dentes que você fez no dentista, mas uma inflamação no lobo da orelha, ou então, às vezes, no couro cabeludo, por algum pelinho que ficou inflamado, isso pode gerar o aumento dos nódulos também. É bem comum também, assim, até não é menos comum, mas assim, acontece às vezes. A pessoa não relaciona muitas vezes esse nódulo, principalmente na parótida, com às vezes algum machucado aqui nessa região, ou na nuca, isso pode acontecer sim. E, doutor, eu falei muito brevemente, mas existe algum exame que a gente pode fazer para ver se a gente está com um nódulo, um tumor na parótida? Existe. O melhor exame para ser feito mesmo é o exame físico do médico, né? Mas assim, se a gente for falar com relação ao exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia, ambos ajudam, né? Mas isso vai variar de acordo com o tamanho do nódulo e a avaliação que o médico fizer após o exame físico, né? O ultrassom ele é muito importante, mas algumas vezes, como eu falei, principalmente pelo fato de ser uma área muito pouco conhecida assim pelas pessoas em geral, até pelos próprios médicos mesmo, as pessoas que trabalham com isso, como da minha especialidade, ou então cirurgiões bucomaxilo, elas conhecem um pouco mais. Mas médicos, por exemplo, que trabalham com outras áreas, podem não conhecer tão bem essas informações como a gente está discutindo aqui. Inclusive o próprio radiologista que for fazer na hora o ultrassom, isso pode acontecer também. Então, assim, não é recomendado a pessoa buscar espontaneamente fazer um exame antes de consultar um médico. O ideal é, se você tem um nódulo, buscar um atendimento do profissional de saúde para avaliar qual o melhor exame para fazer. Falando especificamente dos exames, o ultrassom geralmente é suficiente. Ele é um exame rápido, ele é um exame bastante seguro e hoje em dia, na maioria dos locais, ele tem fácil acesso. Então, o ultrassom é fundamental para essa avaliação. Em alguns casos, a tomografia ela é importante também, principalmente nos casos que eu falei anteriormente, quando a pessoa tem um nódulo numa região específica da glândula salivar, que fica um pouco mais profunda. E geralmente o exame físico do médico, a palpação e o ultrassom podem não ser tão claros. Então, a tomografia ela vai ajudar nessas situações, né? Assim como a ressonância magnética também em alguns casos. Mas, como eu falei no início, quem é que decide isso melhor? É o médico que vai avaliar a pessoa em primeiro lugar, né? Mas a pessoa tem essas opções de exame caso precise, de acordo com a situação que ela está passando, né? Vou fazer uma pergunta mais técnica, doutor. Pode Pelo fazer. exame de imagem, pelo exame de imagem dá para saber se qual tipo de tumor que é ou não? Tem um outro exame específico? Não, assim, algumas vezes, dependendo do tipo de tumor específico, é possível saber qual é o tipo de lesão, tá? Dependendo do local em que você esteja, talvez não tenha esse apoio, por exemplo, um médico radiologista que conheça especificamente esse tipo de tumores. Porque, por exemplo, Difícil. no Rio, São Paulo, existem
médicos radiologistas especialistas em cabeça e pescoço, né? Inclusive tem alguns no Instagram também que eu sigo que são muito bons, né? Em outros locais nem tanto. Então, muitas vezes o melhor o exame que vai diagnosticar mesmo é o exame do patologista, quando tirar o nódulo, mandado para biópsia, né? Que nós falamos, o médico olha no microscópio e dá um diagnóstico. Alguns tumores benignos podem ser diagnosticados através da ressonância magnética, sim, né? Mas, mesmo com esse diagnóstico no laudo do radiologista experiente, mesmo esse diagnóstico ele vai precisar ser comprovado posteriormente com uma possível cirurgia ou até com exames antes da cirurgia, como a punção, que eu acho que a gente deve falar posteriormente, né, na nossa conversa. Por que serve o exame de punção, doutor? Esse exame de punção, ele é um exame também chamado, algumas vezes, de biópsia, né? Ele é guiado por ultrassom. Ele é esse exame de punção, ele é um exame que vai tirar um pouquinho das células que existem dentro desse nódulo, através do ultrassom e de uma agulha bem fina. Então, geralmente, esse exame, ele não incomoda tanto, dependendo de como é a tolerância da pessoa à dor, né? A agulha, bem fininha, ela é a mesma do exame de sangue. Contudo, essa região, né, da pele pré-auricular, ela é muito mais sensível, né? Então, a sensação, apesar de ser a mesma agulha, às vezes é diferente dependendo da tolerância da pessoa, né? É usada anestesia local, tópica, mas a pessoa ainda sente. E até pela própria natureza do exame, que o médico precisa mexer a agulha na hora de fazer a punção, isso incomoda um pouquinho. Então, esse exame de punção, ele é esse exame que o médico introduz uma agulha bem fina, guiada por ultrassom, né, olhando através do ultrassom onde a agulha está, para que ela acerte o nódulo na glândula salivar, tira um pouco dessas células, né, e manda para análise do outro médico chamado patologista. Então, esse médico vai, através da forma dessas células, ele pode dar um diagnóstico de ou é uma doença maligna ou tem uma suspeita de ser uma doença benigna, e em alguns casos até ele pode dar essa certeza através dessa punção também. Esse exame ele é muito importante para quem está passando por isso e numa preparação para o tratamento através de cirurgia, porque ele ajuda o médico a definir qual é o tipo de cirurgia que a pessoa vai fazer. Quando a pessoa tem um nódulo benigno, ela faz um tipo de cirurgia. Quando ela tem um nódulo maligno, essa cirurgia pode mudar um pouco, né? E até também, outra importância desse exame é você saber se só a cirurgia tem chance de resolver o seu problema, o seu nódulo, ou se porventura você vai precisar fazer algum tratamento complementar depois da cirurgia. Então, a punção é esse exame que não é tão invasivo, apesar de ser incômodo, e ajuda em todos esses passos do tratamento para o nódulo da glândula salivar. Eu vou fazer uma pergunta que eu também nunca fiz. Doutor, essa anestesia que o senhor falou da punção, é aquela tópica ou é uma anestesia como se fosse de dentista? Pode ser uma ou pode ser outra, né? Embora a maioria das vezes seja anestesia tópica, né? Que é uma pomada anestésica que ela age mais na pele, né? E no máximo até um pouquinho embaixo da pele subcutâneo para a pessoa não sentir a dor quando a agulha espeta a pele, né? Em algumas situações é possível utilizar a anestesia parecida com a do dentista, que é através da injeção de um anestésico mesmo no subcutâneo. Só que aí a pessoa vai ter talvez o desprazer de sofrer duas picadinhas numa região sensível. Então, isso tudo depende, na verdade, do paciente, depende da situação. Eu vi muito poucas vezes essa anestesia injetável para fazer uma punção. É mais a anestesia tópica mesmo, mas as duas podem ser usadas dependendo da situação. E eu vou fazer outra pergunta também. Esse exame de punção, doutor, ele serve para determinar se é maligno ou benigno, né? Para ver qual tipo de tumor que é. Por que esses exames de punção, às vezes eles dão inconclusivo, ou às vezes eles até não dão o diagnóstico correto, né? Outro diagnóstico. Por que?
É, Isso acontece bastante. isso pode acontecer porque o exame de punção, ele tira fragmentos do nódulo, né? Então, ele não tira o nódulo todo, tira algumas células, né? E esse exame de punção, ele foi criado por que motivo? A maioria das vezes, em algum órgão que você não pode tirar um fragmento do tecido, como é o caso da glândula tireoide, por exemplo, e da glândula salivares, que é o nosso tema aqui, por alguns outros motivos que a gente pode conversar depois, não é muito adequado você fazer uma biópsia tirando um pedaço do órgão, que isso vai causar problema para a pessoa, seja sangramento, seja espalhar uma doença Uhum. potencialmente maligna. Então, para esses tipos de lesões, é suficiente tirar uma quantidade de células para que o patologista faça um exame dessas células e, a partir disso, ele possa dizer para a gente qual a probabilidade desse tumor ser maligno ou benigno. Então, não sei se você já viu algum da tireoide, mas na tireoide tem uma escala chamada Bethesda que é utilizado, e na glândula salivares tem uma também que é menos conhecida, que é chamada de Milão, que Uhum. esse exame que a gente chama de biópsia, de punção, na verdade ele é um exame citológico, bem parecido com o que as pessoas fazem do câncer do colo de útero, né? Que Uhum. nem sempre a mulher tira um fragmento do útero, ela faz um exame que colhe células e manda para análise. Então é um exame bem parecido e existe um potencial de quando é feita a retirada da lesão do tumor mesmo, e que esse exame é reavaliado pelo patologista, dessa vez o tumor inteiro, existe a possibilidade de mudar o diagnóstico. Então, isso existe, né? Isso pode acontecer. A maioria das vezes acontece? Não. Mas é uma possibilidade, isso pode acontecer. E isso é importante que fique claro e que a pessoa tire todas as dúvidas também. É muito comum essa pergunta que você fez, porque realmente a pessoa, quando faz a punção, que é chamada normalmente de biópsia, e se Uhum. confunde os exames, até porque é uma diferença muito técnica e é difícil mesmo compreender, Uhum. e na maioria dos locais tem esse nome, biópsia guiada por ultrassom. Então a pessoa diz, pô, fiz a biópsia e já veio o resultado, então está resolvido. Então é Uhum. importante que a pessoa tenha isso claro na mente, né? Seja a pessoa que está passando por isso, os familiares dela, que pode ter realmente essa mudança, né? E existe também protocolos para isso, existe todo médico que faz cirurgia de glândula salivar, é, com certeza sabe o que fazer caso tenha essa mudança, sabe como orientar o paciente, o que ele precisa fazer, o que é preciso operar de novo ou não. Então, existe um caminho, não é sempre uma surpresa, assim. Pode ser, mas, assim, sempre existe esse caminho. O médico, com certeza, está preparado e deve também orientar o paciente, né, a pessoa, para essa situação, né, caso ela aconteça. Uhum. Vocês são tecnicamente treinados para isso, né, doutor? Esses dias me perguntaram, ai, Vanessa, mas olha, na punção deu uma coisa, se por acaso eu retirar e for outra coisa? Eu falei, não, mas os doutores estão ali, eles estão vendo, eles são preparados Sim, tecnicamente para, se por acaso realmente for uma outra coisa, eles fazem uma outra abordagem cirúrgica, fazem uma cirurgia mais extensa, enfim, sim, assim como for dependendo de cada caso, né? É por isso que é importante ser um cirurgião de cabeça e pescoço, né, doutor? Que vai sim. realizar a cirurgia da parótida, né? Exatamente, até porque, como você falou, né, como eu falei também anteriormente, a cirurgia muda, assim, mas tem alguns passos dela que, mesmo que seja a doença benigna, é tirado o nódulo com uma margem de segurança para que não tenha volta, porque eu já vi em outros vídeos e outras lives aqui sua também, que sempre se a pessoa precisa de uma segunda cirurgia, é sempre uma situação mais delicada, é mais difícil, tem chance de ter mais sequelas. Então, assim, mesmo a doença benigna, sempre tomando cuidados técnicos na hora da cirurgia, para que seja uma única cirurgia na vida daquela pessoa e ela não precise repetir, mesmo que seja benigno. O que muda da cirurgia do benigno para o maligno é com relação à retirada de nódulos próximos, nódulos cervicais, que é a cirurgia que é comumente chamada de esvaziamento cervical. Muitas vezes muda isso, não muda especificamente a cirurgia na glândula parótida ou na glândula submandibular, né? Então,
muitas vezes os cuidados vão ser o mesmo, porque a intenção do médico é geralmente que a doença não volte, né? Então esse é o principal. Doutor, quais são os tipos mais frequentes de tumor que ocorre na parótida? Essa é muito importante, e eu vejo que é uma pergunta corriqueira, né, também. E é uma das primeiras coisas que a pessoa, desculpa, que a pessoa tem a preocupação de perguntar, né, quando alguém da sua família ou ele mesmo está passando por isso, né? Ou será que é um tumor maligno? A maioria das vezes é assim, é silencioso, não sente nada. A maioria dos nódulos na glândula salivares maiores, né, que é a parótida, a glândula submandibular, eles são benignos, né? A maioria deles, tá? Cerca de 80% deles são benignos, tá? Existem outras situações em que esse nódulo pode ser maligno de acordo com o comportamento dele, né? Pode tomar água. Nódulos que têm... Pode tomar água, igual, pode respirar, não tem problema nenhum. Tá certo. A saliva é importante, né? Também tem isso, né? Exatamente. Então, é muito importante lembrar. Eu sempre lembro dessas coisas, desses Eu falo tempos. para eles, vocês esquecem que a parótida é uma glândula salivar, né? Então é Exatamente. importante, né? Não, é importante se hidratar. A gente vai perder uma glândula ou até metade, ou ela inteira, que depois nós falamos disso também, como que é. Enfim, Exatamente. mas é importante. Exatamente. E retomando isso, por exemplo, aí o que acontece? A maioria dos nódulos eles são benignos, né? Embora existem características que, quando a pessoa manifesta um nódulo, que podem levantar suspeita para um nódulo maligno, né? Mas assim, geralmente na primeira consulta a gente consegue esclarecer que estatisticamente a maioria dos nódulos são benignos. E quando a pessoa descobre o nódulo, ela está dentro geralmente dessa estatística. Então, a chance de ter uma mudança, de ser um nódulo maligno, ela é menor, né? Então, em geral, isso já tranquiliza bastante, né, qualquer pessoa, porque a primeira coisa que a pessoa faz é procurar no Google nódulo no pescoço, nódulo, e quase sempre as primeiras notícias são as piores possíveis, e até porque é o que gera cliques, né? O algoritmo entende e, enfim, a pessoa chega desesperada já, né? Antes de eu entrar nos tumores benignos, doutor, eu vou até pegar o gancho do senhor tomando uma água aí, falando da saliva. Sim, importante. Doutor, nós que tiramos aí o tumor de glândula salivar, a gente perde saliva, doutor? Olha, a princípio você não perde a função de produzir a saliva, porque quando a pessoa tira uma glândula salivar, uma das maiores, né? Que as maiores existem são a parótida, que nós temos duas, né? Uma de cada lado, e as submandibulares também em número de 2, né? Se a pessoa tirar uma ou duas, em geral, isso não causa alteração para a pessoa, né? Na produção de saliva, até porque existem outras glândulas salivares, são as glândulas salivares menores, né? Milhares que existem na nossa boca. Então, em geral, a pessoa não tem repercussão na produção de saliva ou não fica com um déficit dessa produção, né? Embora isso possa variar. Não, pode. Embora isso possa variar de acordo com o tratamento que a pessoa faz posteriormente, né? Pessoas que precisam fazer radioterapia geralmente vão ter um problema, né? Mesmo se ela tirar a glândula inteira, doutor, porque existem duas situações, né? A pessoa pode tirar ou metade da glândula ou ela inteira. Até se ela tirar inteira também, ela também não tem esse déficit de saliva? Se ela tirar a glândula inteira, por exemplo, a glândula parótida de um lado, ela pode ter algum grau de déficit da produção de saliva, embora isso não vá trazer dificuldades para a pessoa, caso a pessoa faça só a cirurgia mesmo, né? Não vai causar impacto no dia a dia, na maioria das vezes, para a pessoa. Mas se a pessoa tira a glândula parótida de um lado inteira, ela deixa de produzir, através dessa glândula, uma quantidade importante de saliva, né?
embora, por exemplo, como os nódulos também de parótida, eles são raros, as cirurgias para nódulos de parótida também são, comparado com outras cirurgias mais comuns, elas têm um número menor. E dentro desse número já pequeno de cirurgias, o número de pessoas que precisa fazer a retirada de toda a glândula também é pequeno. Então, assim, você perguntou agora, eu tentei rememorar aqui, eu realmente não lembro de ter visto algum, ter feito e nem ter visto alguém que já operou e tirou toda a glândula salivar. Eu acho que deve ser bem raro isso, né? Embora eu já tenha visto em livros, eu já tinha visto livros e discussões de casos, mas assim, eu nunca tive contato, né? Mas pelo que existe na literatura, realmente, geralmente, não, a pessoa não tem nenhum déficit, né? Embora ela deixe de produzir do lado que foi feita a cirurgia, né? Uhum. Aqui tem uma galerinha que não tem uma glândula inteira, doutor. Aqui tem uma galera que não tem uma glândula inteira. Por isso que eu faço essa pergunta, porque tem. Aqui, como vem de um tudo de glândula salivar, né? Então, aqui vem todas as possibilidades. É lógico que a grande maioria realmente tira só metade, assim como eu tirei, né? Mas tem uma porcentagem sim que tira ela inteira, né? Eu não cheguei a ver, eu não cheguei a ver em nenhum momento você comentar qual foi o lado que você operou. Direito. Direito, ah, tá, certo. No lobo profundo da dona Tem parótida, quanto né? tempo? E tem quanto tempo? Tem 14 anos, faz tempo. Bacana, Faz um que bom. tempinho. E, doutor, quando dos tumores benignos, assim, que ocorrem na parótida, o senhor falou que a grande maioria das vezes é o tumor benigno que pode ocorrer na parótida. Dentre esses tumores benignos, quais que são os mais comuns de se achar na parótida? Pois é, o mais comum é um que tem um nome um pouco estranho, que é chamado adenoma pleomórfico. Então, ele é um tumor benigno que tem origem mesmo nas células que compõem a glândula parótida, né? Em geral, ele é decorrente de uma alteração genética específica que faz com que as células da parótida se repliquem de uma maneira um pouco descontrolada, mas restrita ao tecido dessa glândula salivar. Então, por isso que ele é chamado de benigno. Normalmente ele não se espalha pelo corpo, não cresce, e não se aprofunda muito e não invade outros órgãos. Então, geralmente é isso o nódulo, por isso que ele é chamado de benigno, embora ele possa ter um comportamento bem chato mesmo, de crescer bastante, causar incômodo, de se for tirado com margens comprometidas, ou seja, deixando uma parte dele, pode ter uma volta do nódulo e precisar de uma nova cirurgia. Então, a maioria das vezes, o nódulo ele tem essa característica de ser um adenoma pleomórfico. Porém, apesar de ele ser benigno, ele pode causar problemas, né, com relação a isso. E considerando que a gente tem lá na glândula parótida o nervo facial e que a cirurgia, o principal da cirurgia, muitas vezes, é preservar esse nervo, muito mais às vezes do que tirar o nódulo. O objetivo é tirar o nódulo, mas pelo menos ao meu ver, é tão importante quanto é preservar a função do nervo, para que a pessoa consiga ter uma boa qualidade de vida depois, né, e não fique com uma sequela permanente ou parcial a vida toda. Então, apesar de ser a maioria dos nódulos serem benignos, na glândula parótida submandibular, eles têm essas características um pouco incômodas também. E por isso que é um tratamento um pouco delicado, é importante ter um acompanhamento do especialista, né? Ou seja, mesmo o tumor benigno, ele também pode causar desconforto, né? Que a pouca literatura que existe fala que tumores malignos pode causar desconforto, mas os benignos também pode, né? Podem ir bastante, assim. Por exemplo, eu que tenho além de atuar, de ter o consultório e de atender em hospitais privados, eu trabalho também fundamentalmente no SUS, né? Que a gente tem várias dificuldades com relação à fila, com relação à estrutura, então acaba demorando um pouco mais para o paciente conseguir o atendimento e até muitas vezes demora bastante para ele ser operado também. E
infelizmente, quando acontece isso, mesmo nódulos benignos acabam tendo situações em que ele cresce bastante. A gente vê que, mesmo sendo um nódulo benigno, ele pode causar muita deformidade para a pessoa, muito incômodo. Ao longo de meses, ao longo de anos, isso pode, mesmo com o nome de benigno, ser uma coisa muito debilitante para a pessoa, né? E o que isso dificulta também mais a cirurgia. Então, benigno é um nome dado mais pelo comportamento dele, diferente do câncer, né? São os nódulos malignos. Então, dificilmente ele vai causar de maneira rápida ou de maneira mais agressiva a morte da pessoa ou deficiências, mas não deixa de ser um problema de saúde, né? Grave, mesmo sendo um nódulo benigno. Então, benigno a gente fala, tranquiliza a pessoa, mas não quer dizer que ela não tenha que fazer o tratamento, tenha que deixar para lá, né, porque ele é um nódulo benigno, né? Aí fala que o tumor é tudo porcaria, tem que tirar. Mesmo se benigno ou maligno, tem que tirar. É tudo porcaria, precisa ir embora. Não nasceu com a gente, precisa ir embora. Exatamente. Doutor, o adenoma pleomórfico, que é o que a grande maioria ocorre na parótida, ele é um tumor benigno, mas ele tem um comportamento diferente, né, dos benignos, né? Ele pode, com o tempo, virar um câncer, né? Sim, ele pode acontecer isso, porque ele pode ter dentro dele, quando tem crescimento, quando ele existe ao longo de muito tempo, convive com a pessoa há muito tempo, isso pode fazer com que ele se transforme em tumor maligno, né? Um carcinoma, como chamam, né? E existe até um nome específico, né? O carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Então, isso é bem comum até de acontecer, né? Mas, em geral, o tratamento ele não muda. E geralmente esse diagnóstico ele é um diagnóstico daqueles que, poxa, na punção veio benigno e agora mudou, o que aconteceu? Então, geralmente é algo que vai surpreender o paciente, né? Quando muda e ele vê aquele nome carcinoma e, de novo, vai lá no Google, carcinoma, a pessoa vai morrer, vai cair os cabelos, a pessoa vai... 6 meses de vida, geralmente é assim, as notícias que não é verdade, na maioria das vezes, né? Então, essa transformação do nódulo benigno para um nódulo maligno pode acontecer de novo, é por isso que é importante a pessoa fazer o tratamento, desde a primeira avaliação, o tratamento e o segmento com alguém que tenha experiência com isso. Porque não é só tirar um nódulo. Tirei o seu nódulo, o rosto melhorou, não tem mais aquele abaulamento, está ótimo, o nervo facial foi preservado, você não tem nenhuma sequela, nunca mais volte aqui comigo. Não pode ser assim também. Tem que ver o resultado da biópsia, você tem que levar, né, como paciente, pegar o resultado. Doutor, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Porque isso faz diferença, né? Como nesses casos que mudou, né, vira um carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Doutor, tem outros tumores benignos que ocorrem na parótida sem ser o adenoma pleomórfico? Existem diversos tipos de tumores, né? Podem ser tumores decorrentes do nervo, né, de ramos de nervo, podem ser tumores decorrentes de células da gordura, como lipoma, né? Então, pode acontecer. Em tumores benignos, né? Tumores malignos existem outros também, né? Embora, como eu falei, nódulos da glândula salivares são raros, a maioria desses são benignos e os malignos são também bastante, dentro da raridade, uma raridade maior ainda. Os nódulos benignos, eles podem acontecer e ter de diversas naturezas, mas os mais comuns, eles são esses mesmo, com relação à origem do nervo, né, porque existe o nervo facial que passa entremeando a glândula parótida, né, e também nódulos de gordura, que são chamados lipomas, né. Isso pode acontecer também na glândula parótida, especificamente. E os tumores malignos? Quais são os mais frequentes, os cânceres na parótida? Sim, os tumores malignos mais frequentes da parótida, geralmente eles são decorrentes de outros tipos de doença que se espalharam para a parótida. Isso acontece bastante,
né? É, nódulos, por exemplo, como eu falei, lesões na região do couro cabeludo, tumores de pele, podem originar nódulos na parótida, né? Isso pode acontecer, é bastante comum também, tá? Nódulos malignos da parótida podem ser também decorrente do próprio da próprias células da glândula parótida que se transformam em, em uma doença que se replica, né, que cresce sem controle e pode invadir outros órgãos próximos, inclusive também o nervo facial, né? Então, isso pode acontecer nos tumores malignos, tá? Teve uma pergunta que subiu aqui, desculpa te interromper, doutor, que é como a gente está Pode falando falar. disso. Tem uma pergunta que subiu para falar um pouquinho do adenoide cístico, que é um dos cânceres na parótida, né? Sim. Isso é importante, né? O carcinoma adenoide cístico, ele é um dos tipos de tumores malignos da glândula parótida. Ele tem geralmente esse comportamento parecido com o adenoma pleomórfico, né? Ele surge através de nódulos. O crescimento dele pode acontecer um crescimento um pouco mais rápido comparado com os nódulos benignos, né? E o que acontece? Muitas vezes, quando tem essa suspeita, às vezes na punção ou por outro tipo de exames, a gente suspeita que seja um nódulo maligno, é indicado fazer um esvaziamento cervical algumas vezes no paciente, dependendo também da idade de outros exames que o paciente faz, né? Então, o que muda quando a pessoa tem esse diagnóstico, né? Seja o carcinoma adenoide cístico ou até outros tipos de tumores malignos também, é que a pessoa muitas vezes precisa tirar também um nódulos cervicais que ficam próximos da parótida, né? Por quê? Por que é necessário fazer isso? Porque um dos comportamentos que dão esse nome para o tumor maligno, né, é que ele pode se espalhar pelo corpo. E o primeiro passo para ele se espalhar, em geral, é através dos nódulos, que são, como eles são os nódulos são parte do sistema de defesa do corpo. Essas células malignas, elas vão primeiro pegar a via desses nódulos, que é onde ocorre uma primeira batalha ali de defesa do corpo. Mas algumas vezes esses nódulos, essas células malignas podem estar ali, podem ganhar a batalha, né, e se assestar ali naqueles nódulos. Então é muito importante fazer essa diferença da cirurgia quando a pessoa tem um nódulo maligno, né, como o carcinoma adenoide cístico. Eu falo que o adenoide cístico, ele, infelizmente, é um tipo de câncer que ele gosta muito do nervo facial, né? Acho que a diferença, não diferença, né? Uma das características que ele tem, diferente do mucoepidermoide, né? Ele é um que, quando ele ocorre, ele gosta do nervo facial, né? Exatamente, que é uma das características que levam a pessoa, levaram os patologistas a darem essa alcunha, né, de maligno, porque ele tem essa infiltração que é tecnicamente chamada infiltração perineural, né? E até é uma das características que leva a pessoa, por exemplo, quando sai lá várias palavras no laudo da biópsia estranhas e tal, uma das palavras que o médico busca saber é justamente essa, infiltração perineural, que nada mais é do que essa invasão do nervo, e que vai dizer para a gente se é um pouco o tumor tem uma gravidade maior ou menor, e se precisa fazer, por exemplo, um tratamento complementar, como a radioterapia após a cirurgia, né? Então, essa característica de invadir o nervo desses tumores malignos é importante conhecer mesmo. Uhum. Doutor, qual que é o tratamento do tumor de parótida? Tem um chá mágico, uma pílula que a gente toma, dissolve, uma medicação que, sei lá, existe algum tipo de tratamento sem ser a cirurgia? Existe um outro tratamento? Pois é, para tumores malignos, por enquanto, ainda não existe nenhum outro tratamento. O melhor é fazer a cirurgia mesmo, né? Salvo o tumor esteja um pouco maior, comprometendo estruturas importantes do corpo, não só o nervo facial, mas alguma parte óssea nessa região. Então, isso muda a estratégia de tratamento. Então, o melhor tratamento para o tumor na parótida ainda é, atualmente, a cirurgia, né? Salvo em casos muito, muito específicos, né?
falando do tumor mais comum, né? Porque outra situação é bastante, não é corriqueira, é raro, mas pode acontecer, é quando muda o diagnóstico da biópsia para um linfoma, né? Que aí é um tipo diferente de tumor, né? Então, nesse caso, o tratamento muda completamente e é praticamente outro assunto que a gente talvez tenha que falar, mas o linfoma ele entra em outro tipo de tratamento, que a pessoa tem que fazer um tratamento que abranja o corpo todo, que é chamado tratamento sistêmico, né? E é feito mais em companhia do médico hematologista. Então, para esse tipo específico, muda um pouco, mas em geral, os tumores malignos tratamento melhor continua sendo a cirurgia, né? Para os tumores benignos, né? Mesma coisa. Embora já exista atualmente uma tendência a buscar ablações através de radiofrequência, né? Para outros órgãos, como a tireoide, né? Existem tumores benignos da tireoide que podem ser feitos outros tipos de tratamento que não seja cirurgia. Para a glândula salivar, isso ainda está muito incipiente, né? Então, no nosso alcance, assim, né? Falando do nosso país mesmo, né? Ainda, e para a maioria das pessoas, ainda é a cirurgia também, mesmo para os nódulos benignos, né? Então, resumindo, a cirurgia é o melhor tratamento para qualquer tipo de tumor Ou na seja, parótida né? ainda. Benigno, maligno, tem que. O tratamento é a cirurgia, tem que ir embora, tem que tirar, porque a não ser o linfoma, né? O linfoma, como o senhor havia dito no começo da live, existe linfonodo dentro da parótida, né? Tem linfonodo fora, mas tem os linfonodos que ficam dentro da parótida. Esse linfonodo, quando ele pode ter um câncer, que é o linfoma, aí é um outro tipo de abordagem, mas isso é bem específico, né? Os outros tipos de câncer na parótida, eles são realmente a cirurgia, o primeiro tratamento, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, o que muda mesmo após a cirurgia, qual o resultado da biópsia, né? Então, isso aí muda tudo. A maioria das pessoas, só com a cirurgia, já está muito bem tratada e não vai precisar de mais nada ao longo da vida, né, com relação ao nódulo da parótida. E de acordo com o tumor maligno, existe o tratamento complementar ou não, né? Tratamento complementar, que seja radioterapia ou quimioterapia, dependendo do estadiamento do tumor, que é feito também posteriormente à cirurgia, né? E, doutor, falando da cirurgia da parótida em si, a cirurgia da parótida, ela é uma cirurgia que ela é Né? delicada, né? Aquela cirurgia que os cabeças e pescoço gostam bastante, que é uma cirurgia do nervo facial, né? Enfim, ela existe, como qualquer outra cirurgia, tem lá os seus riscos, né? Qualquer cirurgia tem seus riscos, mas a da parótida, ela tem específicos da própria cirurgia, né? Existem sequelas que pode acontecer quais são as mais frequentes? Assim, só para também eu deixar aqui a minha impressão, eu gosto bastante, tá? Sem sarcasmo nenhum, assim, eu acho que talvez a Eu minha só cirurgia, gosta bastante da cirurgia. não, sinceramente, algumas pessoas, alguns veem realmente como, meu Deus do céu, vai ser difícil, é muito complicado, e é realmente, mas assim, eu gosto bastante, é um assunto e é um procedimento que eu acho que é bem satisfatório de fazer, né? De tratar a pessoa. Mas com relação à cirurgia, né? É uma cirurgia realmente delicada, é uma cirurgia se a gente for considerar o potencial comparado com todas as cirurgias, digamos assim, mais comuns, ela é uma cirurgia de médio porte, o potencial da pessoa ter o sangramento, que vai precisar tomar sangue, ou que vai precisar ir para o CTI, muito, muito pequeno, né? Da maioria dos pacientes, né? Mas a anestesia para essa cirurgia é anestesia geral, então existe risco a pessoa tem que ser entubada, né? Então existe risco de ter infecção da via respiratória, existe risco das medicações da anestesia, mas isso tudo é minimizado através dos exames pré-operatórios para detectar qualquer problema de saúde que a pessoa tenha, mesmo que silencioso, e que a gente possa tomar um cuidado na hora da cirurgia, né, e da anestesia.
com relação à cirurgia mesmo, ao corte, né? Geralmente é um corte na região dessa pele pré-auricular, né? É feito descolamento de uma parte da pele para ter acesso à glândula salivar, que fica bem próximo da pele, né? Dependendo da região onde é o nódulo, a maioria é nesse lobo que é chamado, essa parte chamada lobo superficial da glândula, que ela é, como o nome diz, né, bem superficial, e a intenção é tirar o nódulo com uma margem de segurança. Mas existe aquele detalhezinho, né, que foi colocado ali por alguém que teve essa ideia de dificultar um pouco as coisas, que é o nervo facial que passa, né, no meio da glândula parótida. E ele é responsável por essa motricidade dos músculos da face, né, entre outras funções que ele tem. Então, muitas vezes ele atrapalha bastante um pouco bastante a cirurgia, mas assim, como eu falei para você, eu vejo a importância dele para essa cirurgia, ela se não é a mesma coisa do que tirar o nódulo, ela está um pouquinho até acima disso. Eu vejo assim, porque muitas vezes, como eu falei, o nódulo é benigno, a pessoa depois que tirar o nódulo, dificilmente ela vai ter algum problema relacionado ao nódulo. Mas se tiver algum problema no nervo facial, ela vai ter um problema, nem que seja temporário, e às vezes até pode ser definitivo, né? Então é uma importância grande que tem da preservação do nervo, né? Então essa é a principal conversa que o paciente que está passando por isso tem que ter com o médico, esclarecer bem todas as dúvidas, o risco de ter alteração no nervo após a cirurgia, porque isso varia de acordo com onde está o seu nódulo, a localização do nódulo dentro da parótida. Então, se está no lobo profundo, é um risco um pouco maior, né? Dependendo da região que está no lobo superficial, também muda as possíveis sequelas que a pessoa pode ter, né? Já que o nervo facial, ele também participa bastante dessa abertura, esse fechamento, a força para fechar a pálpebra, então isso esse é o ramo, que é o ramo orbitário do nervo facial, que talvez a sequela seja a pior de todas, né? E, assim, a cirurgia, a dúvida na verdade, o esclarecimento que a pessoa tem que buscar e que ou conhece alguém que vai fazer a cirurgia, ou está se preparando e buscando informação, né, antes de se submeter a essa cirurgia, tirar todas essas dúvidas, né? Inclusive considerando a possibilidade de você ter uma sequela. O que pode ser feito? Porque não é também assim, teve um problema com o nervo facial e é isso mesmo, acabou a vida, não tem o que fazer. Então, existem planos, existem uma estratégia para caso a pessoa venha a ter o que pode ser feito, o que dá para ser feito. Então, é muito importante esclarecer essa questão com o médico que você vai buscar tratamento, né? Acho que a paralisia facial é o grande medo aí das pessoas, né, que passa pela cirurgia. Mas eu sempre gosto de salientar que a paralisia, quando ela ocorre, né, porque na grande maioria das vezes hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia, as técnicas cirúrgicas dos médicos, enfim, a paralisia ela não ocorre, mas quando ela ocorre, ela é de forma temporária, ou seja, ela fica ali um tempinho, mas ela vai embora. Só que, infelizmente, acontecem casos, né, dependendo de cada caso, cada circunstância, enfim, que há um comprometimento nervofacial, aí realmente a pessoa pode ter uma paralisia permanente. Mas isso é bem difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Pode, né? Tudo pode acontecer, né, doutor? Isso é o maior fator de insegurança, né? Porque é muito difícil você garantir com 100% de certeza de que a pessoa não vai ter nenhum problema. É muito complicado, mesmo utilizando da tecnologia como a monitorização do nervo facial. Então, por isso que é importante, o que ajuda a pessoa a ficar menos ansiosa e menos preocupada com isso é a informação mesmo, né? E mesmo que o risco seja muito baixo, saber o que pode ser ofertado caso tenha a paralisia, caso eu tenha essa paralisia temporária, né? Ou uma pior que é a definitiva. Mas assim, é importante também a informação com o médico, né, que vai fazer o seu tratamento, mas antes de você achar esse médico também, você saber, essa pessoa tem experiência em tratar glândulas salivares? Quantas cirurgias será que ela fez? Será que ela
tem a especialidade mesmo, vamos checar aqui no site do CRM ou no site da sociedade. Então, isso também faz muita diferença, né? Até porque a pessoa não só vai fazer a cirurgia melhor, mas caso venha acontecer algum problema com você, que pode acontecer mesmo com a pessoa mais habilitada do mundo, ela vai saber o que fazer para minorar suas sequelas, né? Para te ajudar no momento difícil também, caso você tenha sequela. Então, isso é que eu acho fundamental, não só ter você buscar alguém que tenha a capacidade de te orientar e de dar ser bem claro, né, com os riscos que pode acontecer, o que não pode, mas de te dar o apoio também no momento que você precisar. E, poxa, aconteceu algo inesperado mesmo, foi uma coisa, você ficou com uma paralisia ou de um ramo ou de todos os ramos do nervo facial, o que a gente pode fazer agora? Você vai fazer fisioterapia, você vai tomar uma medicação, você vai fazer fonoaudiologia. Então, essa orientação é muito importante também no pós-operatório dos nódulos da parótida, né? Uhum. Doutora, eu ia fazer mais perguntas, mas o horário está apertado. Porque, nossa, passou tão rápido, mas tudo bem, depois uma próxima a gente faz mais. Mas, doutor, para a pessoa que passou aí pela cirurgia, ela operou, dependendo de cada caso, a pessoa que teve um câncer fez lá um tratamento complementar, se for o caso, enfim. Ou a pessoa do benigno foi lá, tratou, tirou. Não precisa voltar nunca mais no médico? Ou não? Essa pergunta é muito boa mesmo. Porque né? Quando a pessoa opera, é um alívio, e você, meu Deus, ainda bem, terminou, não deu nada errado, deu tudo certo, já está cicatrizado, nunca mais quero ser operado para nada. Eu concordo, eu acho que é bem válido pensar assim, mas assim, é importante fazer um acompanhamento, né? É importante, mesmo que a doença seja benigna, porque, bom, você tirou todo o nódulo, era benigno, deu tudo certo, não ficou com paralisia, mas assim, existe chance da pessoa ter problemas após a cirurgia, até 6 meses após a cirurgia, mesmo que seja uma paralisia que não aconteceu no momento do pós-operatório imediato, mas aconteceu depois. Existe chance de ter uma complicação chamada síndrome de Frey, que é quando a pessoa tem um suor aqui nessa região, e aí você não vai saber o que está acontecendo se você não faz o acompanhamento, né? Ou se não assiste também o vídeo da Vanessa aqui no YouTube, né? Você não vai saber o que está acontecendo. Né? Faz me chamar. Então, então, assim, é importante fazer o acompanhamento, né? Mesmo que seja benigno, seguindo a orientação do médico. Dependendo do tipo de lesão, vai ser um acompanhamento um pouco mais de perto, ou um acompanhamento que pode ser até uma vez por ano. Mas é muito importante fazer um acompanhamento, né? Apesar de realmente dar vontade, de nunca mais quero ver aquele médico, porque eu ficava muito nervoso, e foi muito bom, adorei, mas eu não quero mais. É normal, mas mesmo que esteja tudo bem, é importante fazer um acompanhamento. Até porque, vou dar um exemplo também que acontece, nódulos benignos, né, na tireoide, desculpa, na glândula salivar, na parótida, existem alguns tipos de nódulos que podem aparecer do outro lado também. Né? Então, como o caso do tumor de Warthin, que apesar de ter esse nome meio feio, ele é um tumor benigno que acontece muitas vezes em pessoas que são fumantes. Então, ele pode acontecer dos dois lados, ou ao mesmo tempo, ou a maioria das vezes em tempos diferentes. Então, é importante esse acompanhamento por causa disso também. Uhum. Doutor, por que a gente tem um tumor de parótida? Eu adoro fazer essa pergunta, porque é a pergunta que eu mais recebo. E aí, todo doutor que vem aqui, eu faço questão de fazer essa pergunta. Por que a gente desenvolve esse tumor de parótida? Da onde que esse bichinho sai? Por quê? Pois essa é a grande pergunta que todo mundo se faz, inclusive os médicos. Né? Então, isso depende muito da natureza, né, do tumor, por exemplo. Falando do que é mais comum, os tumores benignos, assim, não existe algo que a pessoa deixou de fazer, o que ela fez e que causou esse tumor
né? Muitas vezes é a primeira coisa que a gente pensa, poxa, eu deixei de ir no médico, ou eu tomei alguma coisa diferente que gerou isso, ou eu peguei uma gripe, um vírus que me fez ter esse nódulo. Pelo menos até agora, até o momento, não existe essa relação ainda. Claro que existe uma explicação técnico-científica para o surgimento específico, né, do nódulo benigno, do tumor benigno da parótida, né, como quase todas as doenças benignas e alterações têm um fundo genético, né, mas não necessariamente é hereditário também, não quer dizer que se você teve, toda a sua família tem que fazer ultrassom da parótida, porque também não é assim. Então, é algo que até o presente momento, a gente pode dizer assim, ele surge em você. Pode surgir, né? O mais importante é o que fazer a partir disso, né? E buscar informação, né? Claro que isso falando para o que é mais comum, benigno, né? Os tumores malignos, existe toda uma predisposição genética, existe pessoas que trabalham em locais onde tem exposição a raio-x, né? Pessoas que trabalham em hospital, no setor de raio-x, podem ter uma predisposição maior. Então, existem umas causas específicas, né, com relação a isso. Esse tumor benigno, por exemplo, que eu falei, o tumor de Warthin, é relacionado ao tabaco, né, ao uso do cigarro, né, embora não se saiba exatamente se é uma substância do cigarro, mas ele é relacionado com as pessoas que fazem uso do cigarro, né. Então, Ou resumindo, seja, existem vários estudos, várias coisas se falando sobre, mas nada comprovado cientificamente do porquê que ele pode se desenvolver, né? exatamente. Doutor, olha, eu queria fazer um monte de perguntas, mas o tempo aqui é curto. O Instagram ele limita a gente a 1 hora de live, eu tenho até medo de perder. Mas, ó, doutor, eu quero convidar mais vezes. Tem muito mais coisas a gente falar. Eu vi alguém perguntando sobre celulite, a gente pode fazer uma live só sobre doenças do órgão salivar, que a pedrinha tá ali junto. O pessoal pediu para falar um pouquinho depois do muco epidermóide. A gente pode fazer uma outra live só de câncer de parótida também para falar mais sobre. Mas, doutor, queria desde já mais uma vez te agradecer, obrigada. Eu sempre fico muito grata e lisonjeada aos doutores, aos profissionais de saúde em geral que vêm aqui no meu canal, faz essas lives comigo, né? Troca bastante, fala bastante informação sobre isso, que é tão específico, é difícil, né? Quase ninguém se tem muito sobre. Às vezes a gente abre lá o Google, o Google só câncer, quimioterapia e morri que eu vi, né? É isso que o Google fala. E muitas vezes não é assim, né? Na grande maioria das vezes, graças a Deus, os tumores da parótide, eles têm aí os seus tratamentos, que é a cirurgia, né? Arrancou, tirou, não tem mais, né? Mas infelizmente às vezes pode acontecer recidiva, por isso que é importante, né? Pelo menos uma vez ao ano fazer aí um exame de imagem para saber se está tudo bem. Infelizmente vem muitas pessoas aqui no meu canal de 10, 15, 20 anos que não é comum acontecer com recidiva, né? Porque não fizeram acompanhamento. Então, é importante a gente fazer pelo menos uma vez no ano um exame de imagem, ver se está tudo bem. A gente não gostaria de voltar em vocês, mas enfim, precisa, é necessário, né? Para a gente poder fazer esse acompanhamento. Então, doutor, de verdade, obrigada. Eu quero que o senhor volte mais vezes para a gente falar de mais assunto, que assunto de glândula salivar é o que não falta. Sim, sim, não falta. Eu que agradeço, Vanessa, e parabéns, né? Siga nessa missão aí muito importante. Estou à disposição para outras vezes. Pode mandar mensagem e pode contar comigo, tá? Uma boa noite para todo mundo e boa noite, Vanessa, também. Obrigada, viu, doutor? Gente, boa noite. Obrigada a participação. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Pessoal, a live vai ficar salva. Eu vou deixar também lá à disposição no YouTube. Acho que amanhã eu já consigo disponibilizar. Pessoal, eu vi que tem várias mensagens. A galera que perguntou sobre a célula litíase, né? Existem vários conteúdos lá no meu canal do YouTube, tanto meu quanto as lives que eu faço com os médicos sobre as doenças na parótida. Tá? Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre doenças, não só sobre o tumor, enfim, em geral, né? A moça perguntou sobre o câncer mucoepidermoide, dia
Eu não sei nem se eu posso estar divulgando, mas eu vou divulgar. Dia 16, se eu não me engano, 16 ou 19, não lembro, mas eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou ter uma live só de câncer na parótida, tá? E aí vocês podem fazer mais perguntinhas também. Nia, você perguntou sobre os outros tipos de tumores benignos que pode ocorrer na parótida. Eu anotei a sua. É porque, infelizmente, o tempo aqui do Instagram ele é muito limitado. Eu só tenho 1 hora de live. Eu queria ficar muito mais tempo com os médicos para fazer muito mais perguntas, mas o Instagram não me permite. Certo, pessoal? Amanhã eu deixo a live disponível para vocês lá no YouTube, para vocês assistirem completinho quem não pegou desde o começo. Por favorzinho, se inscreva no canal, deixe seu like e continue seguindo aqui o Instagram do Dona Parote. Ó, boa noite para vocês. Tchau!